noite Serra da Ibiapaba, boa noite Tianguá, boa noite Brasil. A partir de agora, direto dos estúdios Ibivox em Tianguá, Ceará, Brasil, começamos o programa Esporte Ibiapaba, e transmitido também pela web rádio através do Facebook. E hoje nós iremos entrevistar o nosso amigo aqui, Clairto Ramos, né? O nosso amigo já foi atleta, já foi jogador de futebol profissional e hoje está trabalhando na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Tianguá e também está à frente do Tianguá Esporte Clube Cinquentão. Essa é a nossa entrevista, o nosso bate-papo e meu grande amigo Clairto. Nós vamos comentar um pouco aqui sobre os clubes que ele participou e também tudo sobre o Tianguá Esporte Clube, que é o nosso cinquentão também. Tianguá Esporte Clube hoje está com o cinquentão sub-20 masculino, sub-20 feminino e o profissional que vai participar da Série C. Nós vamos comentar tudo isso dentro do nosso programa Esporte Ibiapaba a partir de agora. Boa noite, Clairto Ramos. Boa noite, Naldinho, boa noite a todos que estão nos assistindo agora, nos ouvindo. Agradeço a Deus, né, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar contando um pouco da minha história no futebol amador, no futebol profissional, Naldinho. Sou grato a vocês aqui e estamos aí, pronto para um debate, para falar um pouco de tudo, ok? Clairto, a gente sabe que você já foi jogador profissional, né, tanto em vários clubes do Brasil, e eu queria saber de você aí, como foi que você começou, como foi que você gostou do futebol, como você iniciou sua carreira como um atleta profissional. É verdade. Na verdade, o meu pai dizia que eu jogava bem, né? Meu pai falava muito que eu tinha muita qualidade e começou a me incentivar a jogar futebol amador. E quando foi no ano de 1980, em contato com os meus tios lá no Rio, convenceu meus tios a investirem, me levarem para o Rio de Janeiro. E lá, meu tio, como sócio, né, do Vasco, me levou no São Januário para fazer uma peneira lá. Vasco da Gama. Vasco da Gama, com 17 anos, em 1980. E chegando no São Januário, estava numa grande reforma, o estádio de São Januário, uma reforma grande lá. Então, o meu tio, você é obrigado a levar para o meu rival. Aí levou para o Flamengo, fui para a Gávea e lá eu fiz o teste, passei no teste do Flamengo e foi marcado o dia para me retornar, né, para as divisões de base do Flamengo. Então, como eu era muito jovem, né, psicologicamente não estava preparado para sair de casa, antes deles me chamarem, eu já estava voltando para Tianguá. Infelizmente aconteceu. Saudade da família, né? Saudade da família, e eu sofri, né, com isso, eu sofri muito ausente da família, jamais havia saído de Tianguá, de perto do seio da família, e com isso eu sofri muito e abandonei o Flamengo do Rio para voltar para Tianguá. Isso foi que ano? 1980, ainda eu estava com 17 anos. 17 anos, em 1980 eu tinha 11 anos. 11 anos. E pensando nisso, falando cowboy, ó, nosso amigo cowboy. Saudade. Nosso eterno cowboy. Verdade. Clairto, pensando nisso, como foi que você, retornando, como foi que você se deslanchou, né? Como foi que você começou sua carreira aqui na região, né? Eu sei que você jogou aqui em vários... Vamos começar logo pelo amador. A partir de Tianguá, você jogou em quais clubes aqui em Tianguá? Eu sei que o América, eu me lembro muito bem que eu fui roupeiro do América, né? O América do Pebinha, né? Do Eudes do Doca, um abraço aí pro Eudes, né? Lá da Olinda. Eu sei muito bem que você jogou no América, mas conte aí como foi que você começou, qual foi os outros clubes que você participou em Tianguá, qual o que mais lhe marcou, né? E vamos começar. Beleza. Então, em 1979, houve a primeira Copa Zona Norte, organizada pelo saudoso José Maria Félix. E aí, Tianguá entrou com a seleção e eu comecei por aí, com 17 anos, né, jogando na seleção de Tianguá. Me lembro demais daquele ataque, um ataque mesmo realmente muito bom, naquele tempo dos pontas, né? Eu pela ponta direita, Raimundo Duarte centroavante, Antônio Duarte pela ponta esquerda, era um ataque realmente de fazer inveja, a gente fazia muitos gols nesse ataque. Lembrando que o Antônio Duarte batia com os dois pés, né? É verdade, muito bom ponta esquerda, Raimundo Duarte muito inteligente, jogador de área, e eu pela ponta direita. Então nós fizemos realmente
muita alegria, a alegria do torcedor tianguaense nessa ocasião. Aí quando foi em 80 eu fui para o Rio, né, no ano seguinte, e no Rio não demorei muito, com saudade, como eu falei, da família, eu vim embora. E aí, empolgado aqui também, iludido com essa Copa Zona Norte, porque realmente naquele tempo existia um futebol alegre, a gente tinha a satisfação de jogar futebol naquela época e tinha uma seleção muito forte. Eu me lembro muito bem da Copa Zona Norte, já na década de 80, que o Cruzeirinho, nosso Cruzeirinho, participou também. Nós fomos, se eu não me engano, vice-campeões da Copa Zona Norte. E era um campeonato bem, digamos, estimulante. Era como se fosse um campeonato cearense para nós, né? Aqui da Zona Norte. A Copa Zona Norte, organizada pelo Zé Maria Félix, era como se fosse o nosso campeonato cearense, né? É verdade. Você falou tudo agora. Muito estimulante e a gente realmente ficava sempre que acabava, ficava naquela expectativa do novo campeonato, do ano seguinte, ficava sempre naquela expectativa. E foi isso que realmente, naquela época, me prendeu, né? A Tianguá, assim, me prendeu a viver mais tempo aqui em função desse campeonato. A gente era aquele, como diz o provérbio popular, a gente era muito verminoso, né? O nosso sonho era estar dentro de campo jogando futebol. E, na verdade, tinha muita qualidade de futebol tianguaense naquela época. E daí, então, ficamos aí. Mas em clubes mesmo, aqui em Tianguá, um grande clube que me deixa muita saudade, boas lembranças, a EMAP, né? A EMAP foi campeão. Nossa rival, não me lembra não, por amor de Deus. Caramba. Perdemos na final para a EMAP por 1-0, gol do Edvan. Eu estava nesse jogo. Não me lembre não. Então, a EMAP foi campeão comigo 3 anos seguidos, né? Mesmo jogando Guarani, quando a gente tinha folga, a gente vinha pra cá. Tu lembra, Naldinho? Lembro demais. Tinha folga, vinha reforço do Guarani, vinha eu, vinha mais, né, outros. Como também para o Cruzeiro vinha outros também do Guarani. Tinha o Marcelino, tinha o Valdeci, né? Jaime, Valdeci, Ivanzinho, né? Marquinho Coreaú. Marquinhos. Tinha o Mário Júlio. O Beat veio também pelo Cruzeiro uma vez. Mário Júlio, nosso amigo Mário Júlio. Então era realmente um futebol, tinha muito investimento, era muito. Eu tenho foto hoje, rapaz, na entrega de faixa, o estádio completamente lotado. Realmente era muito estimulante, dá saudade, né? Então, foi a EMAP, foi um time que me marcou muito no amador. Depois o Pepcol, né, do Aldiro, da Pepsi Cola, lembra? Tinha o patrocínio do seu Zequinha Gadelha, da Pepsi, né? Exatamente. E pela primeira vez na história do futebol fizeram a unção da Pepsi com a Coca, que era uma grande rival, né? No comercial. Não, foi o Pepcol, foi o Pepcol, depois o próprio União, com os dois. Né? Então realmente ficou aí marcante, né, o Pepcol. E depois em seguida montamos o União, né, que foi uma seleção interessante, a seleção do União. União era uma seleção. Era um clube, mas representando a seleção. Tinha a ajuda também do Almeida, da Coca-Cola, né? Um abraço aí pro nosso amigo Almeida, que foi um grande incentivador do futebol grande deportista. Almeida, o Antônio Pirrite, né? É o Antônio Pirrite? Antônio Pirrita, né? Que também foi outro nesse União também foi muito forte, Antônio Pirrita, né? Então, e o União, interessante a história do União. O União foi assim, nós fomos jogar um torneio em Piracuruca, Piauí. E nós fomos jogar, e aí eles mandaram contratar 4 jogadores daqui. Foi o saudoso Metódio, né, goleiro, o Eduardo e o Antônio Duarte. Foram nós 4, reforçar o time lá no torneio. E quando nós vínhamos, retornando para Tianguá, nós tivemos a ideia de, dentro do ônibus, naquele tempo do Expresso de Luxo, né? Dentro do ônibus a gente tivemos a ideia de... Famoso Expresso de Luxo. De Javan não se lembra não, é novo aí. Então, tivemos a ideia de pensando dentro do carro, a gente debatendo, vamos colocar o Tianguá na Copa Zona Norte, a gente monta um time só de Tianguá, a gente forma um time só com 11, olha a cabeça dos 4, forma só com 11, que não vai, para ter reserva, como é que a gente vai administrar isso aí? Coloca os parentes na portaria e consegue só o carro com a prefeitura para jogar fora. Então, mas o estádio era uma palhoça ou já era daquele jeito? Já era muro. Já era muro. Eu me lembro da palhoça ainda. Só que não era gramado, né? Era terrão. Aquela areia. Eu lembro demais. Então montamos, interessante, nessa brincadeira entramos com 11 jogadores, sem nenhum reserva, e se classificamos para a segunda fase em primeiro lugar do grupo,
Aí foi que entrou o Almeida, o Ari, que era treinador, tinha essa farmácia ali na O Ari esquina do Seu Tancredo, Ari Nunes Dourado. Exatamente. Mora em Brasília, nosso grande amigo Ari, né? Perfeito, um abraço, certamente vai estar nos vendo, né? Pelo YouTube ele pode ter a oportunidade, né? De ver Deus essa quiser. internet. Então, um abraço para ele aí. Então era o Ari, o Antônio Pirrita e o Almeida foram os responsáveis, né? Digamos assim, pela estrutura dessa equipe que começou do nada. E eu me lembro também do estádio Tancredão, né? Que foi o Seu Tancredo que ajeitou aquilo ali. Eu criança, não me lembro nem quantos anos eu tinha, se tinha 6 ou era 7 ou era 8 anos. Quando o Seu Tancredo passou a máquina naquele estádio, não tinha nenhuma casa ao redor, no bairro do estádio. Ali era um campo e ele mandou fazer de palhoça. Foi. E não tinha arquibancada, então tinha aqueles montes de areia onde o trator passou. E eu, criança, me lembro com o papai, né? E a gente ficava, a nossa arquibancada era em cima daqueles montes de areia. A gente assistia o jogo, ficava naquele lado onde é a arquibancada hoje, mas em cima dos montes de areia. Depois teve uma época que nós jogamos, né? Tianguá jogou no convento, que também fecharam com palha, né? E uma coisa um jogo que me marcou bastante foi, não me lembro quem era, Tianguá, não sei se era Tiradentes, era um amistoso, Tiradentes do Piauí, se não me falha a memória. Joguei esse jogo também. E o Cadete fez um golaço de falta, né? O nosso Cadete lá de Ubajara. Foi. Tinha o Cadete, o Hernandes, né? São Benedito, né? Uhum. E tinha o Hernandes de Ubajara, o baixinho. Isso. E eu me lembro muito bem, criança, e vi aquele gol, né? O golaço do Cadete, que eu acho que nós ganhamos de 1-0, se não me falha a memória, ou foi 2-1, uma coisa assim. Foi 2-1 o jogo. 2-1. E esse golaço do Cadete, que a gente chamava ele de Velho Cade, né? Velho Cade. Velho Cade. Ele tinha as pernas tortas, né? E aquilo ali me marcou muito, eu quando criança, né? Aqui em Tianguá. E diante disso foi que a gente começou a ter o amor para criar o nosso cruzeirinho. Mas vamos falar de você. Depois dessas outras equipes aí que você jogou, aqui na região, você jogou em qual outra equipe, né? Equipe que seja amador. Qual foi a outra equipe que você jogou sendo amador aqui na região, fora de Tianguá? Fora as equipes de Tianguá que você falou. Eu não sei se você vai lembrar, eu joguei no Bahia, do Dimas, do Honora ali no mercado, um time realmente muito... A nossa estreia do Cruzeiro, nós pegamos uma sonora goleada lá no campo do Laurão, né, que hoje é o Parque Turístico, por 8-0, né, do Bahia. 8-0, me lembro. Eu, criança, nós pegamos uma goleada de 8-0 do Bahia. Era um bom time o Bahia, joguei muito tempo no Bahia, inclusive tinha jogador também, tinha o Lula que vinha de Fortaleza, era um time muito bom o Bahia. Então são 3 equipes que me marcaram aqui em Tianguá, aliás 4, né, tem a Ponte Preta também, que eu joguei na Ponte Preta, né, que o Breu hoje, né, é o líder lá, então, e a América, né, como você falou, citou no início do programa, então é Ponte Preta, América, Bahia, MAP e Pepicol, foi essas equipes que me marcaram muito aqui em Tianguá e infelizmente não tive o prazer de jogar no Cruzeirinho. Só lembrando aí que a Ponte Preta era do Padim, né? Era conhecida a Ponte Preta do Padim. Era do Padim na época, né? E eu não tive, como eu falei agora há pouco, eu não tive assim o privilégio, porque era um time grande de Tianguá, o Cruzeiro. Você sabe disso e o tianguaense sabe, que era o time que sempre chegava nas finais com a EMAP, né? E depois eu tive que sair para outros lugares e não pude mais acompanhar o futebol tianguaense de perto, mas sei da história do Cruzeiro também na Copa Zona Norte, né? Montou uma equipe para disputar, inclusive foi campeão, se eu não me engano. Foi campeão, né? Ou foi campeão ou foi vice. Pois é. Eu sei que o Marcelino jogou por aqui, né? O Marcelino. Foi, Marcelino, Ivanzinho, Jaime, o Menezinho, que era o nosso goleiro lá de Massapê. Na época tinha 18, acho que era 18, era 19 anos. Meu grande amigo, Menezinho, dormia lá em casa com a gente. Lá era 4 homens no nosso quarto lá e ele sempre ficava lá com a gente. Era como se fosse o irmão da gente lá. Eu me lembro muito bem no comício em 90, ou foi 90 ou foi 80 e pouco, nós estávamos no comício lá em frente, ali onde é a feira hoje, que era o antigo Colégio da Rosinha. Estava numa época de política. Uhum. E se eu não me engano, foi o Menezinho que chegou. Primeira vez que ele chegou em Tianguá. Era um frio tão grande, 4 horas da tarde, quando o sol baixou. Ele vinha de Massapê, né? Uma terra bem quente. Né? Bem quente. Não. E
E a gente assistindo o comício, não me lembro quem era o candidato a prefeito lá, assistindo o comício, que era um sábado à tarde, o nosso jogo seria no domingo. E ele começou a se tremer, 4 horas da tarde. E ele tremia que batia os dentes, né? E eu olhava pra ele, rapaz, o que é que tu tem, cara? Rapaz, que terra fria é essa, cara? 4 horas da tarde o homem batendo os dentes, né? Então, quer dizer, hoje Tianguá não tá mais não tá, aquele clima que a gente tinha naquele tempo. Naquela época a gente falava e sai aquela, né, aquela fumaça pela boca, né? Assim, eu me lembro, eu fui para um acampamento escoteiro lá nas Lajes e eu tinha uma boina preta. E eu armei a barraca, fui me deitar e deixei a boina fora, né? Quando foi de manhã que eu fui procurar a boina não era mais preta, tava branca. Né? Naquele tempo, 1980, por aí, 82, 81. Por aí. Hoje não tem mais, né? O desmatamento, o clima mudou muito. Mas era bom até pra gente jogar bola, né? Era ótimo, porque é bom demais. Principalmente assim depois das 4 horas, né? Ainda Verdade. hoje é um pouco frio no inverno, mas nosso clima ainda é bom, né? É verdade. Naldinho, eu estava até lembrando, você falando aqui, eu lembrando aqui, a gente estava falando um pouco do nosso estádio aqui. Interessante uma lembrança que eu tenho muito bacana do nosso estádio, nesses jogos importantes de Copa Zona Norte, jogos difíceis aqui em Tianguá. E eu lembro que quantas vezes nós jogamos no toró, muita chuva, muita água, e nunca eu vi aquele campo alagado. Lembrando que o nosso estádio ele foi construído em cima de um pedregulho, e ele tem uma drenagem própria, né? Pode chover com 10, 15 minutos, a água toda foi embora pelas pedras, né? Por baixo. A diferença que a gente observa que em Viçosa não tem isso. O Bajara não tem. Né? Acho que não tem. Nas outras cidades não tem. E nós temos uma drenagem própria, né? Uma vez um cara chegou para mim e disse, rapaz, vamos fazer uma drenagem aqui no estádio. Eu disse, não, nosso estádio não precisa de drenagem. Precisa os outros campos, digamos, o CT. O CT nós construímos, fizemos uma drenagem igual à do Castelão. A drenagem, a irrigação e a grama do CT, do Centro de Treinamento aqui de Tianguá, é igual à do Castelão. Né? Pelo menos era, né? Não tiveram manutenção, mas ele era igual à do Castelão. Já o nosso estádio de futebol, ele precisa ter uma irrigação boa. Mas a drenagem, ela é própria, né? Foi construído em cima de um pedregulho. Na época o seu Tancredo jogou um barro em cima do pedregulho e ficou beleza, né? Porque ficou uma drenagem própria que ali pode chover do jeito que for com 10 minutos, né? Acaba tudo. Agora, Clairton, só cortando um pouco a sua vida, eu queria que você falasse um pouco sobre... bom, já que nós estamos aqui falando sobre você, eu não poderia deixar de falar do seu pai, que também foi um grande baluarte do nosso esporte tianguaense, né? Se eu não me engano, ele tinha um time que chamava o time do seu Ataliba. Motoclube. Né? Motoclube do seu Ataliba. Era ele, depois teve o seu Riba, né? Que também é um grande amigo nosso. E eu queria que você falasse um pouco sobre o time dele, sobre ele no esporte, né? Porque eu não... Poxa, trazer você para cá e não falar do seu pai, do baluarte, nosso grande Ataliba, que era enfermeiro, né? Conhecido, acho que era um dos primeiros de Tianguá, né? Sim. A gente não pode deixar. Eu queria que você falasse um pouco sobre seu pai, sobre como foi a vida dele no futebol tianguaense. Agora você mexeu com o meu emocional, eu fico muito, muito emocionado nesse momento, porque o meu pai foi um homem dentro do esporte que me ensinou muito, me orientou muito e eu sei o quanto ele foi importante para a juventude daquela época, que hoje aqueles que têm o privilégio de dizer que trabalhou, que esteve no time dele, que teve a oportunidade de trabalhar com ele, certamente nesse momento vão concordar com as minhas palavras. Fico realmente muito emocionado nesse momento, mas te agradeço por lembrar do meu pai, Naldinho, porque ele ficou um pouco esquecido dentro do futebol. E foi ele um dos pioneiros, digamos assim, foi um daqueles que resgatou o futebol tianguaense. Chegou aqui, trabalhava com aquelas crianças, era praticamente naquela época uma escolinha que ele tinha, já trabalhando, essa escolinha que ele tinha, só garotos, já jogando no meio dos adultos. Ou seja, onde ele ia jogar, o pessoal dizia, esse time que de Tianguá, né, essas crianças que jogavam contra a gente, quer dizer, o pessoal estranhava demais, porque ele sempre começou a dar oportunidade àquelas crianças contra os adultos.
E ninguém acreditava, ele preparava e graças a Deus ele sempre montou um Além grande de preparar, ele cuidava dos meninos, que ele era enfermeiro, né? Ou é técnico de enfermagem, né? Não, ele era Enfermeiro mesmo. enfermeiro mesmo, e quando ele chegou aqui, eu posso falar com toda a autoridade, com toda a garantia que o meu pai era como se fosse um médico aqui em Tianguá. Ele fazia trabalho que os médicos não faziam. Até posso dizer que os médicos, doutor Erasmo, doutor Edivaldo, quando tinha um serviço assim, o pessoal, ele indicava o meu pai. Mandava as pessoas lá em casa era um hospital, para falar a verdade. Em minha casa era um hospital. Era recebendo toda hora pessoas enfermas, era furada, era tiro, era tudo. E o meu pai, tem uma coisa que eu me orgulho muito dele, Naldinho, fugindo um pouco do futebol. Não, mas falar do seu pai é falar também de futebol, né? Eu me orgulho muito do meu pai pelo seguinte, porque quando chegava uma pessoa lá em casa, um pobre, uma pessoa do sítio que não tinha condição financeira, ele disse: Taliba, eu preciso desse tratamento, preciso aqui, mas não tem um centavo para lhe dar. Ele falou: não, eu vou lhe curar. Vou lhe curar. E no dia que você puder, você me paga, mas eu vou lhe curar. E se você não puder, você não precisa pagar, não. Ele fazia da mesma forma. Isso aí me deixa muito, sabe, orgulhoso e feliz do meu pai, porque ele não visava o lado financeiro, ele visava a vida humana. Morreu pobre, mas cheio de amizade e cheio de honestidade. Exatamente. Aí era um espelho, né, Naldinho? Todo mundo sabe disso, né? Eu tenho a honra de ter sido amigo dele, de conversar com ele. Muitas vezes, você não sabe disso, mas muitas vezes eu conversava com ele, com sua mãe, né? Fomos vizinhos, né? Vizinho muito tempo e mesmo assim, depois de eu ter o escritório, o meu irmão Carlos é da mesma igreja, né? E aí ele aparecia muito lá na casa do Carlos e a gente conversava bastante. E eu gostava de conversar com o seu Taliba. Um cara de uma sabedoria enorme, né? E de um coração grande, né? Coração grande. É verdade. Então eu fico muito feliz de você ter lembrado do meu pai aqui. Eu acho que o foco, nós começamos com um foco aqui e me orgulha muito falar da história do meu pai, o que ele representou para o futebol tianguaense, o que ele representou para essa garotada toda dentro do esporte. E o que eu tenho mais é de agradecer a Deus, porque eu sei, como você falou, ele morreu, mas nos deixou, mas certamente deixou uma família muito bem estruturada na parte psicológica, na parte, né, como pessoa. Isso ele nos ensinou muito. E graças a Deus a gente tem esse orgulho, viu, Naldinho? Bom, a gente lembrar um pouco o seu Taliba não foge do nosso tema, porque o seu Taliba faz parte do nosso futebol tianguaense, né? Eu acho que deveria ter uma praça esportiva aqui com o nome dele, né? Porque é um cara que ajudou muito o esporte tianguaense. Seu Riba é outro cara que ajudou bastante também. Está sofrendo por um problema de saúde sério, mas que a gente não pode deixar de lembrar esse povo, porque o futebol tianguaense foi feito com muitos baluartes, né? Baluartes, a gente não pode esquecer o Marciano, irmão do Cowboy, que era um cara que fazia vários campeonatos em Tianguá, inclusive do Cinturão Verde. Eu me lembro muitas vezes que ele me procurava dizendo: Naldinho, por amor de Deus, me ajude a organizar o Cinturão Verde. O Marciano é um cara também muito bom. Tem o Arthur Gadelha, né? O Metódio, o Hélio Faceta, né? A gente não pode esquecer esse povo tudinho. É verdade. Eu me lembro da minha estreia no Cruzeiro, eu jogando como lateral direito, tinha 16 anos. A zaga, olha só a zaga: Hélio e Eduardo. E o lateral esquerdo, nosso amigo Ciélio. E quando nós entramos, eu e o Ciélio, a gente era amigo já de muito tempo, estudava junto e tudo. E quando o treinador, se não me falha a memória, era o Chaga Guria. Quando o Chaga Guria botou eu e o Ciélio nas duas laterais, para pegar logo o zagueirão Hélio e o Eduardo. O Hélio esperou nós entrar no vestiário, ele ficou na porta do vestiário. Quando todos os jogadores entraram, a gente entrando, eu e o Ciélio, ele bateu no nosso ombro, aí olhou e disse assim: e aí, moleques, vamos jogar mesmo ou não? Naquele vozeirão dele, né? Aí eu disse: rapaz, não sei. O homem, se botar, a gente joga. E nós jogamos, né? Jogamos muito bem, tanto eu como o Ciélio. Terminou o jogo, ele foi de novo para a porta do vestiário, esperar nós entrar. Quando nós fomos entrando, eu e o Ciélio, dois moleques de 16 anos, aí ele bateu no meu ombro, no ombro do Ciélio, aí disse assim: jogaram bem, né, moleques? Estão aprovados. Ora, aquilo ali
deixou a gente com ego lá em cima, né? Nós enchemos a bola mesmo. Então, o Hélio era um cara que tinha essa crítica, né? Ele era muito crítico também. Mas ele acho que não chegou a ser profissional, o Hélio. Chegou. Inclusive jogou Guarani de Sobral. Ah, jogou Guarani? Jogou Guarani, jogou. Um grande zagueiro, né? Um zagueiro que tinha aquele xerifão, né? Tinha aquela... e só ele batia o tiro de meta, né? Só ele batia. No goleiro nenhum batia o tiro de meta, era só ele. Eu me lembro muito bem, aquele ficou característico dele, só ele batia o tiro de meta. Era moral, ele era moral. Eu joguei com ele pela seleção, pelo próprio, né? Pela União. Campeão, né? Campeão aí, tianguaense. Aliás, campeão da Zona Norte do Estado, né? Pela União. E realmente tinha muita moral, tinha respaldo. Cleito, já estamos aqui com 25 minutos de programa. Vamos ter aí um breakzinho aí de 30 segundos, né? Produção aí, colocar aí um intervalozinho pra gente. Só enquanto a gente descansa aqui um pouco a garganta. I pray for the wicked on the weekend. Mama, can I get another amen? Swear to God, I ain't never gonna repent. Mama, can I get another amen? Bom, já estamos de volta aqui com o programa Esporte Ibiapaba. E, Cleito, nós não terminamos aqui a sua vida como um atleta profissional. Então, vamos agora para a parte profissional. Vamos falar aí dos clubes que você participou, os clubes que você foi campeão, né? E eu sei que um deles foi o Guarani de Sobral. Quando fala de Clairton, lembra o Guarani de Sobral. Vamos falar dos outros, né? Na verdade, o Guarani de Sobral foi o clube que me projetou profissionalmente, né? Foi onde eu comecei como profissional. E chegando no Guarani, graças a Deus, eu fui muito feliz, porque já saí daqui do Guarani como de Tianguá para o Guarani como campeão da Zona Norte do Estado, pelo União. E a final foi em Sobral, União e Uruburetama. E nós somos campeão lá dentro de Sobral, lá no celeiro, né, na casa do Guarani de Sobral. E então o Guarani me vendo jogar, terminou o jogo, o Torquato mandou o Najib me procurar e perguntar se eu tinha interesse em fazer um teste no Guarani. Aí eu falei, eu moro em Tianguá, e eu não sei como é que acontece. Eu nunca tinha saído, né, para um time profissional, na verdade. Eu passei no Flamengo, mas no Flamengo era apenas categoria de base, não era um profissional. E o Guarani, direto para o profissional no Guarani é meio complicado, não é fácil, né? Saindo do subúrbio, assim, do interior. Era o único time profissional aqui na região, né? Era o Guarani de Sobral. Era o Guarani. E com muito respaldo. Para jogar no Guarani, realmente tinha que ser diferenciado, porque o Guarani para você ter ideia, era a terceira força do futebol cearense, né? Era só Ceará, Fortaleza e o outro era Guarani, porque o Ferroviário não conseguia superar o Guarani no cearense. E lembrando que naquele tempo não tinha segunda nem Série B, nem Série C. Era só Série A, né? Só Série A. Naquela época, a Série B era como se fosse o intermunicipal. Lembra? Me lembro demais. O campeão tinha vaga garantida na Série A. Então, aí eu fui, né? Eu não fui, na verdade, eu falei que ia para o Guarani fazer um teste, mas não fui. Acabei vindo para Tianguá. E na Rádio Educadora, o Zé Maria Félix, todos os dias, colocava no programa de cadê o Clairton de Tianguá? Quem estiver ouvindo o programa, mande ele vir para Sobral, que o Torquato está pedindo para ele vir. E eu nada de ir. Aí o meu pai soube, através das pessoas que assistiam o esporte, meu pai soube. Aí me chamou. Pela orelha me chamou, olha, o que é que tu quer da vida? Só estuda, não trabalha, não faz nada. O que é que tu quer da vida? Tu tem a oportunidade de jogar profissional, sabe jogar o que tu sabe fazer e não vai por quê? Aí me deu uma prensa violenta. Aí eu fui, sem querer querendo. Aquela prensa que só o seu Otalita sabia dar. Né? Pois é, aí eu acabei indo, né? Aí chegando lá, eu fiquei na sede do clube, né? Que eu não tinha parente lá em Sobral. Eu fiquei na sede do clube, por conta do clube. E na pré-temporada, né? Para o Campeonato Cearense. E muita gente de fora, de clubes grandes, do Rio, São Paulo, vinha, né? E o time muito forte. E eu no meio deles lá treinando.
E quando foi, aí, e eu via, eu observava que aqueles jogadores que vinham do interior, eles ficavam cozinhando um galo, ficavam empurrando, ficavam, sabe, não dava muita atenção para os caras. Aí eu chamei o professor Najib Marques, que hoje, né, saudoso Najib Marques, chamei ele e eu falei, professor, você me conhece, me viu jogando aqui na final da Copa Zona Norte, então, me faça um favor, eu queria passar só 30 dias aqui, em experiência. Depois de 30 dias, eu até falei assim, num termo bem popular. Queria vir para casa. Se eu prestar, você manda me contratar. Se não, me manda embora. Mas eu quero, porque eu vi que eles ficavam enrolando os caras, né? Eu passei, não, eu quero ficar 30 dias. Se você achar que eu serei útil para o grupo, você me chama para contratar. Aí ele, tá feito. Aí eu passei exatamente 30 dias. Aí com 30 dias ele mandou o Torquato fazer o contrato. Entendeu? Foi aí que começou a minha carreira profissional. Aí no Guarani, em 1985. Então, fiz um grande campeonato cearense. Ele falou assim, olha, seu primeiro contrato, eu vou lhe pagar só um salário mínimo. É o primeiro contrato, aí depois, conforme seja o seu desempenho, a gente vai melhorar o seu contrato. Aí é você que vai pedir, não sou eu que vou oferecer, não. Aí eu falei, tá certo. Aí eu passei 4 jogos no banco de reserva, acompanhando, eu sempre era relacionado. Quando foi no 5º jogo contra o Ferroviário em Sobral, eu fui o melhor jogador em campo. Aí daí pra frente eu segurei a posição e comecei a ganhar prestígio no clube. E a minha história é muito interessante no Guarani. É muito sofrida, mas muito interessante. No futebol, para quem não conhece, futebol é assim. Quando você chega no clube, você como amador, nenhum roupeiro ele gosta de dar uniforme para juvenil, como fala eles no provérbio popular. Eles dão para o profissional com uma honra, um prazer, mas o juvenil, ele se sente humilhado. Nem cuida, né, do uniforme. Nem cuida. Deixa assim meio... Eu não sei, se eu for contar o tempo que eu treinei no Guarani, no dia de treino, com chuteira que não era o meu, era só a sobra, o que sobrava, que não era meu número, ou era apertado demais ou folgado demais. Nunca era a chuteira ideal, né, exata. E mesmo assim, pela vontade, o desejo de vencer, a gente acabava superando. Mas eu sofri muito, o roupeiro pegou muito no meu pé, demais. Eu lembro na minha estreia, quando a imprensa, a mídia toda souberam que eu ia jogar, que eu ia substituir o Teco-Teco, que era a estrela do time, o capitão da equipe, e eu entrar de meia esquerda no lugar do Teco-Teco. Eu me lembro como hoje, a mídia toda partiu para cima para mim entrevistar, e o roupeiro foi, quando veio me entregar a camisa, antes das entrevistas, o roupeiro falou, ele me jogou nos meus peitos. O uniforme foi mais educado, jogou assim nos meus peitos. Hoje não está conosco. Pega, moleque, né? Pega, Hoje não está conosco, né? Já não está conosco ele, mas a família dele sabe disso. Depois ficou muito amigo meu. Quando eu virei titular, foi o maior amigo que eu tive no Guarani. Mas eu sofri muito e ele falou assim, tá com medo? Eu peguei a camisa, eu olhei a camisa 10. Pensei, poxa, caramba, ele me entregou o uniforme errado. Aí eu fui devolver, humilde, meio, né, assim, do interior, fui devolver. Aqui você me entregou errado, aqui é do capitão, Teco. Não, é tu mesmo, tá com medo? Ainda falou assim. Aí, graças a Deus, eu me preparei muito e no jogo fui o melhor jogador dos 22, ganhei o troféu como melhor jogador em campo e daí pra frente, graças a Deus, foi só conquista, só alegria. E as amizades lá dentro, melhorou muito o tratamento comigo lá dentro do clube e o próprio roupeiro começou a me tratar melhor, já me dava uniforme novo, me dava as coisas boas. Você passou quanto tempo no Guarani de Sobral? No Guarani eu passei 85, 86, 87. Quando foi 87 eu fui forçado a sair porque houve aquele episódio entre o Luiz Torquato e o Fefeu. Você lembra que foi matéria do Jornal Nacional na época? E eu estava com o Fefeu na época, na ocasião do episódio, e eu tive que dar o meu depoimento, né, do caso, e como o meu depoimento foi realmente o que aconteceu, e o que aconteceu incriminava o presidente do clube, Luiz Torquato, na ocasião, então eu tive que, e o meu passe era preso ao clube, então o que aconteceu? Eu praticamente saí de Sobral fugido para sobreviver, para não acontecer nada comigo. Então eu vim para Tianguá. E foi daí que o Aldiro me deu a oportunidade de jogar no Pepcol e ficou me pagando, naquela ocasião, um salário maior que o do Guarani, né? Eu ganhava mais que o Guarani aqui. E aí foi onde eu me mantive aqui durante um tempo, né? Depois a EMAP me contratou na empresa para jogar no clube da EMAP, que nós somos campeão, né, pela EMAP. Aí o Torquato foi
ligou para o Jorge da EMAP e disse, olha, eu preciso do Clairton no Guarani, ele é nosso, ele pertence ao Guarani, ele pertence ao Guarani, eu quero ele de volta. Eu quero conversar com ele. Aí o Jorge foi no meu setor e perguntou se eu queria falar com ele. Eu falei, eu quero, passa para o meu ramal. Aí ele passou, ele foi, pediu para que eu voltasse para o Guarani, Torquato, e que precisava do meu trabalho, do meu serviço no Guarani. E aí como eu estava, né, no auge ainda, eu voltei para o Guarani. E aí eu fiquei 90, 91 no Guarani. Quando foi 91, tinha outro presidente. Outro presidente assumiu o Guarani e o presidente atrasava muito o salário naquela época e eu fui pedir rescisão de contrato. Só que nessa ocasião eu fiz um acordo com o Torquato. Quando eu voltasse para o Guarani, ele daria o meu passe. Meu passe era preso ao Guarani. Eu falei, eu faço um acordo. Assino 2 temporadas pelo Guarani e quando vencer o contrato eu saio com passe. Um passe livre para me jogar em qualquer clube. Aí ele fechou comigo. Aí quando venceu, aí eu estava com o meu passe, aí eu fui para São Paulo. Aí lá eu tive no Paulistano de São Roque, 2ª divisão de São Paulo. E lá eu tive essa passagem muito rápida lá no Paulistano de São Roque, mas foi muito bom, foi muito proveitoso lá, porque a 2ª divisão do Paulista é mais estruturado do que a primeira, naquela ocasião, naquela época, era mais estruturado do que a primeira divisão do Cearense. E foi muito bom. Foi ali que eu consegui mais alguma coisa, entendeu? Em termos financeiros. Eu queria interagir com o povo, né? O povo aqui que está com a gente, a Marciana Carvalho, nosso amigo Joel e meu compadre aqui, o Euclébio Souza, né? Meu compadre está aqui. E eu queria que o pessoal compartilhasse, né, esse programa com a gente aqui. E a gente está cada vez mais se aperfeiçoando no programa. Inclusive eu estou com uma blusa aqui do Nação Tech, viu? Do sócio torcedor do Tianguá Esporte Clube, viu? Tô com uma blusa aqui do Nação Tech. Vocês aí que está nos assistindo, pode ser sócio do nosso sócio torcedor do Tianguá Esporte Clube, que o programa Nação Tech pelo www.naçãotech.com.br. Se inscreva, seja sócio torcedor e contribua aí com 20 ou 35 reais por mês, que você vai estar ajudando o Tianguá Esporte Clube em todas as suas categorias, digamos assim, do sub-15, sub-17, sub-20 feminino e também da Série C e até do cinquentão, que está sob o comando do Clairton Ramos. E eu queria só falar aqui do Campeonato Tianguaense de Futebol, né? Eu queria que o nosso amigo aqui, que a produção botasse aí, o Campeonato Tianguaense de Futebol Feminino, que vai ser agora a final, dia 27, no sábado, né? Já está aí na tela, entre as primaveras e as delicadas, né? Esse é o nosso campeonato. O Campeonato Tianguaense de Futebol Feminino terá uma premiação recheada aí, vai ser a partir das 14 horas, no sábado, dia 27. Eu queria que todo mundo fosse para o nosso estádio municipal Tancredão e prestigiasse as nossas meninas, né? Lembrando aí que as nossas meninas também, o Tianguá Esporte Clube, tem também o Campeonato Tianguaense de Futebol Masculino, que a final será no dia 28, no estádio municipal, entre o Juventus da Ceasa e o Valência. Esse jogo será no domingo, né? Nós programamos mais aqui para falar sobre o feminino, porque na próxima segunda-feira nós vamos fazer aqui um balanço no Esporte Ibiapaba, nós vamos fazer um balanço sobre tudo o que aconteceu no Campeonato Tianguaense de Futebol masculino e feminino. No próximo programa será dedicado ao Campeonato Tianguaense, né? E só lembrando que as meninas, né, nós do Tianguá Esporte Clube, inscrevemos hoje de manhã o primeiro torneio de desenvolvimento de futebol feminino, né, Sub-20 2019, que será organizado pela Federação Cearense de Futebol, e Tianguá está inscrito, o Tianguá Esporte Clube. E as meninas que estão aí interessadas, Sub-20, né, de 16 até 20 anos, que procuram o meu amigo Cesário e a Imaculada. Esses dois são os responsáveis pelo Sub-20 feminino.
todas essas meninas que gostam de futebol, que estão jogando, procure. O Cesário acabou de me dizer que já tem 19 meninas na lista. E ele vai fazer uma peneira para poder contratar mais meninas aí, que a gente possa fazer uma boa campanha nesse campeonato. E, inclusive, mandar meninas aí para os times, né, Ceará, os times que estão disputando aí o Campeonato Cearense, como também o Campeonato Brasileiro A2. E, além disso, nós temos aí o Campeonato Cearense Série C. Tianguá também se inscreveu e nós temos 6 equipes, né, a competição será entre o Arsenal de Fortaleza, Nova Russas, Itapipoca, Pacatuba, Verdes Mares e o nosso Tianguá. No ano passado nós participamos, se eu não me engano, tinha 12 ou era 13 times e nós ficamos em terceiro lugar. Por causa de um pontinho nós não subimos para a Série B. Mas esse ano tem poucas equipes e, se Deus quiser, nós vamos fazer um excelente trabalho com o apoio aí da Prefeitura, dos empresários de Tianguá. A gente pede que os empresários aí de Tianguá olhem com bons olhos o nosso Tianguá Esporte Clube, apoie e que esse ano a gente suba para a Série B. Se a gente ficar campeão ou vice, né, sobe 2, que a gente possa subir para a Série B. Como tem 6 equipes, Arsenal, Nova Russas, Itapipoca, Pacatuba, Verdes Mares e Tianguá. Bom, nós falamos aqui um pouco sobre o TEC, né, o Tianguá Esporte Clube. Agora vamos entrar aí no nosso cinquentão. Não é isso, Clairton? Nós temos ainda 20 minutos e você que criou o cinquentão chegou para mim, né? Eu como presidente do TEC, você chegou para mim, pediu todo o apoio para levantar o cinquentão. Eu vou lhe dizer logo, né? De antemão eu achava que não ia dar certo, viu, Clairton? Eu disse, não, o Clairton tá com boa vontade, eu vou deixar ele ir. Mas eu pensava assim, na minha cabeça, que se você trabalhar com jovens é complicado, trabalhar com adulto é complicado, e trabalhar com velho é mais complicado ainda, viu? Porque o cinquentão não é cinquentão. Lembrando que tem 50, 60, só acho que tem gente ali que tá beirando 70 anos, viu, Clairton? Eu fui uma partida, mas eu disse, eu não vou não, porque eu tô completando 50. Deixa eu completar os 50 que eu vou. Esse mês de julho eu completei 50 anos, agora eu vou começar a me preparar pra gente começar a jogar juntos, né? Relembrar os velhos tempos aí. E eu vi que é uma galera muito boa, né? Uma turma muito boa, né? Tem meu amigo Babá, Coro, Demar, e é tanta gente que... O Fernando Albino, quem mais? É tanta gente que a gente não pode nem esquecer aqui dessa turma todinha. Então eu queria que você falasse aí qual foi sua ideia, quando você começou o TEC, que foi liberado por nós, né? E que você falasse um pouco sobre o cinquentão. Nós vamos falar aqui sobre as partidas que já aconteceram, as que vão acontecer, né? No próximo domingo tem jogo também. E queria que você começasse primeiro assim. O que foi que fez você criar o cinquentão? Né? Eu sabia que você estava machucado. Eu pensei que você nem jogava mais, mas tá jogando, né? Tá jogando. É verdade. Primeiramente eu quero te agradecer porque você não titubeou, né? Digamos assim. Você no ato já atendeu o meu pedido quando eu fui lá atrás de ofício. Só lembrando que eu fui criticado, viu, Clairton? Não adianta dizer de né? quem, mas eu fui criticado. Eu disse, não, o Clairton vai tomar de conta do cinquentão. Então, e graças a Deus, eu agradeço muito a Deus porque nos deu essa disposição para lidar, né? Porque não é fácil lidar com gente, é complicado demais, mas graças a Deus eu conquistei o grupo, tenho uma liderança muito, muito grande sobre o grupo, todos me respeitam e isso me estimula mais ainda a trabalhar com eles. Hoje eu tenho o cinquentão como a minha segunda família. Hoje eu tenho todos eles. Como alguns eu trato como filho, outro trato como irmãos e graças a Deus a gente conseguiu chegar nesse patamar de família, que não é fácil. E como toda família tem as desavenças, né, tem os problemas, mas a gente consegue tirar de letra, porque nós já temos esse costume de lidar com a família, né, e na família sempre tem aquele que causa mais problema, dá mais trabalho, e no cinquentão não é diferente. Mas certamente nós estamos aí com um grande trabalho, Naldinho. Eu te agradeço, Naldinho, de coração pela oportunidade. É um trabalho muito bem feito. Nós estamos exaltando, elevando o nome do Tianguá na toda a Zona Norte, de onde nós vamos, somos respeitados. E Tianguá é um nome que impõe respeito aos adversários. Onde a gente chega, os caras sabem, poxa, o time Tianguá
é um timaço, é um time de respeito. E isso aí nos estimula mais ainda a trabalhar e a responsabilidade aumenta mais ainda cada vez que a gente recebe um elogio de uma equipe adversária, viu? E eu estou muito satisfeito com esse grupo. Esse grupo eu trato muito bem. Graças a Deus a gente tem colocado um trabalho de disciplina dentro do grupo, de pontualidade dentro dos compromissos, a questão da união. Poxa, uma coisa que me deixa muito feliz no cinquentão é a questão do social. A gente usa o cinquentão para fazer o social, para ajudar a quem precisa, a quem está na sua... Oi. Pois não. Então a gente tem realmente essa alegria de estar fazendo o social, de estar trabalhando, ajudando as pessoas que a gente sabe que precisa e que não está em condição de sobreviver. A gente, graças a Deus, tem feito esse trabalho e tem sido um trabalho gratificante. Eu agradeço muito a Deus por isso. Cleiton, lembrando aí que é um clube de futebol, eu penso assim, um clube de futebol, ele não pode ter só a sua equipe principal. Digamos, a nossa equipe principal é a equipe que participa da Série C. Esse ano, eu acho que vai ser o ano que vai ficar na história do Tianguá Esporte Clube, que esse ano nós participamos do Sub-20. Eu estava com a programação de participar do Sub-15 e Sub-17, não deu tempo, mas nós já participamos do Campeonato Cearense Sub-20, estamos inscritos no Campeonato Cearense Série C, estamos inscritos no Torneio de Desenvolvimento do Futebol Feminino Sub-20, feminino. Estamos com planos de participar do Cearense Sub-20, se Deus quiser. Eu peço aí o apoio de todos os empresários, né, da iniciativa pública também de Tianguá. E, principalmente, a gente recordar a nossa memória, recordar o nosso futebol com o cinquentão. A gente chama Master, mas na realidade é o cinquentão. Tem jogadores só acima de 50 anos, né? E, para mim, o TEC esse ano está sendo um dos mais, digamos assim, completos, né? Nós criamos um respeito muito grande na federação. Inclusive, hoje eu conversei com o Elmo, do Departamento de Competições, pelo WhatsApp, conversei com a Gerlândia da federação, todos dois da federação, que a Gerlândia é do financeiro. Hoje a gente tira uma certidão negativa no financeiro da federação, rapidez, em menos de 3 horas a gente consegue tirar uma certidão, enquanto que outros clubes não conseguem. E hoje nós estamos com uma estrutura muito boa do TEC, graças a Deus, sem dinheiro, mas estamos com uma estrutura boa. Estamos inscritos nessas competições, acredito que a gente vai participar, vai fazer uma boa competição. E acredito que ainda nós temos ainda a categoria de base, a nossa categoria de base, que é o Projeto Atleta do Futuro. Estamos inscritos no campeonato categoria de base Sub-20 lá em Heriotaba, que vem um olheiro do Atlético Paranaense participar dessa competição, vai ser o olheiro lá do Atlético. E para nós é uma honra, né? Você está tomando de conta com a gente aqui, né? Do Tianguá Esporte Clube TEC Cinquentão. E também relembrando a nossa molecada, né? Vamos dizer assim, a nossa molecada, porque o Babá, o Carequinha, o Edson, rapaz, eu tenho que estar me lembrando muita aqui. Muita gente. Tanta gente. Hoje já temos o Jorge da EMAP no grupo, né? O Jorge é excelente cara. Sival da Sool, pessoas rapaz, fantásticas. Né? Pessoas fantásticas. O Eliésio da Liquigás, o sobrinho do Maracujá. Rapaz, é uma turma muito boa. Verdade. Então, eu até te falei, Naldinho, em off, sobre o sonho, né, que eu tenho de disputar o Cearense, né, cinquentão. Tá preparado o time, né? Estamos basta a federação lançar que a gente escreve imediatamente. Estamos com um time forte, graças a Deus. Feliz por isso, porque nós temos aí excelentes resultados, né? Fora de casa e, graças a Deus, mostrando sempre um alto potencial, um alto nível técnico. E certamente o cinquentão ainda vai dar muita alegria depois de tantos anos, tanto tempo, né, parado. Eu até, quando eu coloquei o cinquentão, quando eu tive a ideia de criar o cinquentão, a ideia, Naldi, que você me perguntou, era justamente reunir novamente aquela galera que fazia tanto tempo que não se via mais, vimos só quando era jovem dentro de campo. Eu queria ver, né, essa galera novamente dentro de campo. E graças a Deus eu pergunto o Babazinho, eu falei assim, Babazinho, eu tô montando cinquentão, eu quero você de volta. Aí falei, tamo junto. Ele se motivou, ele se estimulou, e isso aí mexeu muito com o ego de muita gente. Eu tô muito feliz por ter tido aí essa ideia de trazer de volta
de volta àquela expectativa dos jogadores atuarem novamente depois de tanto tempo. E eu fico feliz demais por isso. O Cinquentão foi fundado no dia 31 de março desse ano, ou seja, um time muito jovem, um time novinho ainda, recém-nascido, só 3 meses e 22 dias hoje. Então, realmente, nós estamos já com esse respaldo todo, com essa história para contar com apenas 3 meses e 22 dias. Isso mostra que temos um grupo forte e temos muito ainda a proporcionar para os nossos jovens, né? Eu costumo falar para eles que eles não são velhos, apenas são experientes, não são velhos. E graças a Deus a gente tem conquistado essa galera aí está conosco aí. E te digo uma coisa, muito unido, viu? Muito unido, todos de mãos dadas por uma causa. E, Clayton, olha aqui quem está aqui com a gente. Reginaldo Silva, meu xará, meu amigo lá do Crato, meu amigo radialista Reginaldo Silva, que também tem um programa parecido com esse nosso, né? Lá na cidade do Crato. E muito me ajudou quando a gente estava na Série B, se eu não me engano. Não, acho que foi ano passado. Ele transmitiu jogos do Tianguá lá no Crato, viu? Um abraço aí para o meu xará, Reginaldo Silva, lá no Crato. O Gilberto Araújo Barros, tianguaense que está em São Paulo. E sempre está comentando informações do TEC. Ele diz aqui, um abraço daqui de São Paulo a todos os tianguaenses. Um abraço aqui para o meu amigo Gilberto Barros e meu amigo Daniel Aguiar. São pessoas que estão aqui compartilhando com a gente aqui desse programa. Um grande abraço para todos vocês, né? Tem gente de Itapipoca, do Crato, tudo mandando esse abraço aqui, tudo curtindo aqui com a gente, né? Compartilhando. E compartilhe, porque o programa Esporte Ibiapaba é para vocês, não é para mim, é para vocês. E, Clairton, vamos continuar aqui com nossa programação. Eu queria aqui que a gente comentasse, né? Queria aqui que a produção colocasse aí na tela o resultado de todas as partidas, né? Do Tianguá Esporte Clube, já está aí na tela. Onde o Tianguá jogou contra o Guarani de Sobral, o Tianguá cinquentão, lembrando que é o cinquentão, e venceu por 2-1, jogou contra o Águias de Massapê, lembrando que Águias de Massapê entrou com quarentão, não foi cinquentão, e nós perdemos por 6-2 lá em Massapê, e aqui em Tianguá perdemos por 2-0. Depois teve o Menudos, né, de Piracuruca, nós perdemos por 2-1 lá em Piracuruca. Pegamos a equipe da Pindoguaba, cinquentão, nós vencemos por 3-0. Depois pegamos o Pindoguaba aqui no estádio, vencemos por 1-0. Jogamos contra o Bajara, lá em Ubajara, vencemos por 3-0. Cruzeiro de São Benedito, vencemos lá em São Benedito por 3-1. E vencemos Guaraciaba por 2-1. O Noroeste, lá da Jaburuna, né? Um abraço aqui para o Amadeu, lá da Jaburuna, meu grande amigo Amadeu. E empatamos em 1-1. E na última partida nós vencemos aí domingo passado a equipe do Fortaleza, que não é de Fortaleza, é de Sobral. Nós vencemos por 3-1. E Clairton, comente aí sobre esses jogos, né? Esses jogos aí, qual foi o jogo que mais se destacou? Não vai citar aquele que eu joguei não, que não tá aqui não, viu? Aquele que eu lhe pedi para jogar 3 minutos, você botou quase 40 minutos, quase me mata lá, viu? Tô parado lá na Jaburuna. Até porque ali ainda não era o Tianguá cinquentão. Ali nós estávamos reunidos alguns amigos de Tianguá para fazer uma festa, uma brincadeira lá na Jaburuna. Então eu nem oficializei como Tianguá cinquentão justamente por isso. Nem uniforme nós não tínhamos naquela ocasião, jogamos com o uniforme de lá mesmo, da Jaburuna. Então foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira, mas oficialmente foi do Guarani para cá. Um excelente jogo. Os torcedores que estavam no estádio viram realmente duas equipes tecnicamente muito boas. O torcedor saiu muito satisfeito, foi um jogo muito bem disputado. O Guarani veio muito forte também, o Guarani. E Tianguá levou a melhor, vencemos o jogo 2-1. E para começar a primeira partida oficial com o uniforme, né? Inclusive o uniforme do TEC, né? Do TEC profissional, né? E a primeira partida que nós corremos para lavar, pegamos no jogo anterior, perfeitamente, chovendo, levei lá para casa para lavar o uniforme, não pude jogar, levei. Você foi um guerreiro, ali, você ajudou muito. Aquele jogo foi complicado. E nós vencemos o jogo e começar a primeira partida oficial com uma vitória, ainda mais frente a uma equipe tão forte quanto o Guarani de Sobral, cinquentão, realmente nos estimulou bastante, foi muito importante.
Aí depois veio os Águias de Massapê, onde eu fiquei muito triste com essa partida, porque quando nós chegamos lá, nos deparamos com os jovens, né? Os quarentão, os né? quarentão, e fica difícil da gente com 50 acompanhar os quarentão, 10 anos de diferença. 10 anos de diferença. 50 sou eu, né? Agora imagina os que tem 65 anos, né? No caso o Babazinho, vou citar nome, o Carequinha, né? O Edson. Quem tem 50 é só o Demar, viu? Que é da minha idade. Acho que o Demar é da minha idade. Então ficou difícil, porque assim, você é de convir comigo que 10 anos de diferença quando você é jovem, 30, 20, 30 anos, a diferença não é tão grande não, que vale. Mas 40 para 50 é como se fosse 20, 30 anos na frente. Então realmente fica muito complicado. E aí nós sentimos, tanto é que nós sentimos o calor, o placar 6-2. E outra coisa, o próprio placar do jogo, 6-2, não diz o que foi o jogo. Na verdade, o placar deveria ser uns 6-5 ali, porque foi um jogo até parelho. Mas infelizmente nós sofremos muito com a temperatura e também com a juventude da equipe deles. Lembrando que todos os jogos, né, do cinquentão é domingo pela manhã. E aí isso significa que em termos de temperatura, aumenta a temperatura vai aumentando em vez de ir baixando. É diferente da tarde, a tarde ela vai baixando. Então para cinquentão é realmente muito puxado. Mas por que isso? Porque a tarde tem os 35 anos, que é o horário dele, né, o dia deles. E no sábado à tarde. E no domingo à tarde tem o principal. Então sobrou para nós essa temperatura pela manhã, que realmente é muito sofrido. Mas estamos aí para a gente superar, né, mais uma vez essas dificuldades. Depois tivemos aí, né, o Águia Cinquentão aqui, eles venceram a gente aqui também, como eu falei, a mesma equipe, então fica difícil de vencer. Esses menudos de Piracuruca, o rapaz falou, não, nós mesclamos, nós temos a metade de 50, outra metade de 40, porque aqui a gente costuma jogar só site. E para montar um time com 11 jogadores, um time campo grande, fica muito difícil montar um 50. E aí sofremos também, mas como você observa aí, depois disso, nós só conquistamos vitórias. Aí nós temos aí um histórico de 11 partidas, 7 vitórias, 3 derrotas e um empate. Realmente está muito bom aí, a média aí, está excelente. Parabéns aí ao Tianguá Cinquentão por esse desempenho, por tudo que estão conquistando dentro e fora de campo. Fico feliz demais com esse grupo, como eu falei, com essa nova família. Estamos aí, Naldinho, vamos aí seguir e você faz parte da família. Bom, eu queria aqui falar para o Gilberto, que está aí assistindo a gente, Gilberto Araújo Barros, que me lembre aí pelo Facebook, Gilberto, que eu mando o histórico, né, do Tianguá Esporte Clube para você ter saber mais sobre o Tianguá Esporte Clube. Você disse aqui que não tenho nada de informações do TEC. Eu mando para você, né? Você acompanha direto. Eu sei que você é um cara que gosta do esporte, acompanha todos os programas esportivos, inclusive do meu amigo Ronald Pinheiro. E eu vou mandar para você a história do Tianguá Esporte Clube. Como foi fundado, vou mandar a história todinha, as logomarcas que a gente tem, a foto de todos os troféus, todas as nossas conquistas. E também eu queria mandar um abraço para o meu irmão escoteiro, né, o Daniel Oliveira, né, sempre alerta, chefe, né, para você também, né. E eu queria aqui lembrar a todos vocês a nossa programação do Ibivox TV Web, sempre às 8 horas da noite, através do facebook.com, web rádio Ibivox ao vivo, no youtube.com Ibivox, que será gravado. Amanhã esse programa estará no YouTube, né, no Ibivox TV. Não esqueça, Ibivox TV no YouTube, amanhã esse programa estará gravado. Né? Se inscreva no nosso canal Ibivox TV. E baixe o aplicativo Ibivox no seu smartphone. E toda segunda-feira o programa Esporte Ibiapaba, né, na minha apresentação, Naldinho Bevilacqua. Na terça-feira nós temos Djavan Santos. E na quinta-feira nós temos o Edivaldo Araújo, Ciclismo e Saúde, meu amigo e meu irmão Edivaldo Araújo, toda quinta-feira a partir das 8 horas. E na sexta-feira, mais um programa esportivo, a Revista Esportiva, com os meus amigos Lucas Tarantelli e participação do Francielton Silva. A Revista Esportiva, ela fala sobre o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Cearense, né? Ele fica mais com o esporte a nível de Brasil e nós ficamos com o esporte regional,
né? O esporte Ibiapaba é mais o esporte regional que a gente fala no programa da região. Né? Afrânio Souza, meu irmão escoteiro lá de Goiânia. O Afrânio é tianguaense, né? Meu grande amigo, meu grande irmão escoteiro, foi escoteiro. Um abraço, meu amigo Afrânio. A gente troca muitas... eu brinquei muito com o Afrânio, que ele é torcedor do Palmeiras, viu? Então eu brinquei muito com ele aí, com essa vitória do Vozão em cima do Palmeiras. Ele é um sofredor do Palmeiras. Né? Um abraço para toda essa turma. E também, aqui a gente já está quase no finalzinho do programa. Clairton, eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais. Tem 1 minuto aí para você fazer suas considerações sobre o Tec Cinquentão e também a nossa moçada, né? Não deu pra gente falar o nome de todo mundo, mas um dia a gente vai trazer outros aqui pra gente comentar sobre isso. Você tem aí 1 minuto para suas considerações finais. Então, não poderia deixar de agradecer a vocês aqui, né? E também a minha família, minha esposa, que tem me apoiado muito nessa nova missão com o Cinquentão. Tem me dado muita força. Então, tenho que agradecer a ela, né? E feliz por estar com meu filho também, muito feliz. Isso aí, acho que junta esse momento. É pai, avô, como porque... É verdade. Nessa idade sem pai, viu? Pois não é, rapaz. Apareceu, graças a Deus, essa bênção na minha vida e estou muito feliz. Então, agradecer aí a família Cinquentão, porque todos sabem, né, o quanto é importante para mim. O futebol realmente tem sido a minha válvula de escape, essa que é a verdade, é o que eu respiro. Eu costumo dizer que nas minhas veias não corre sangue, corre futebol, e tem sido assim toda a minha vida. Você conheceu a minha história toda, e eu fico feliz por essa oportunidade de estar com você aqui, Naldinho, com o Djavan. Fico feliz demais porque é uma oportunidade do pessoal estar conhecendo um pouco da minha história. Não foi resumida aqui, né? Eu achei o programa assim, pelo assunto, muita coisa para o programa, mas graças a Deus deu para fazer um resumo. E falar também da família Cinquentão me fez também muito feliz, e principalmente do meu pai, que me deixou muito emocionado. Obrigado, Naldinho, pela oportunidade, e agradecer a Deus, que Deus possa lhe abençoar poderosamente, você e o Djavan. Eu queria agradecer aqui também ao Afrânio, só que ele disse que não é de Goiânia, ele está em Brasília, está lá perto do Bolsonaro, né? E também é o meu sobrinho, Aslan Neves, que está lá em Sobral assistindo. Um abraço aí para minha sobrinha Livânia e todos os meninos, né? Os 3 garotos lá. E a gente fica por aqui. E na próxima segunda nós estaremos de volta com o programa Esporte Ibiapaba, tudo sobre o esporte regional. Na próxima semana nós iremos falar sobre o Campeonato Tianguaense. Vai ser um balanço geral sobre o Campeonato Tianguaense. Nós vamos trazer aqui o pessoal da final, os campeões, né? Vamos falar um pouco sobre a premiação, como foi todo o Campeonato Tianguaense de futebol masculino e feminino. E para vocês, muito obrigado por compartilhar com a gente desse programa. E um abraço e boa noite a todos.